Chegamos na padaria. Sempre aparece um engraçadinho para comentar. Parabéns, Zé. Adorei aquela cena que você aparece pendurado no lustre com aquele tal de Vanessa. Vai dar Oscar na certa. Ou então, e aí, Chicão? Quando é que você vai trazer a sua amiga ou seu amiga, sei lá, para tomar um chopp com a gente? Coitadinhos. Saíram do anonimato diretamente para a galhofa. E o que é que eles poderiam dizer em causa própria? Nem todo mundo tem a presença de espírito daquele honrado pai de família que o filho mais velho pilhou de madrugada, cercado de gentis senhoritas, numa boate pra lá de suspeita. Papai, você por aqui? Sabe o que o pai respondeu? Ora, filho, então você acha que eu iria incomodar a sua mãe uma hora dessa só para economizar $100? E tenho dito... Lá vem ela, Marília, Gabi, Gabriela, Barbarella, Loura Bela, Marília, Gabi, Gabriela, Descruela. Luísa Galvez, criadora das lojas Além da Lenda, especializadas em duendes. Estará aqui também o artista português Fernando Pereira, um Isso é música de duende, Tunica? Não, é só um brinco. Hã? Só a passagem. Duende Ah, bom. vem. Você vai fazer uma musiquinha de duende agora? Quero ver, hein? Se alguém tem que acreditar em duendes, essa pessoa é a nossa próxima entrevistada. A grife Além da Lenda, lançada por ela há 4 anos, está faturando $2 milhões por ano. E a rede de lojas especializadas na venda de seus produtos já chegou ao Chile e à Espanha. Você algum dia imaginou que o Brasil, além de futebol, suco de laranja, soja e minério de ferro, iria também exportar duendes? Eu nunca. Vou chamar a artista plástica Heloísa Galvez. Heloísa, vem cá. Está com os duendes aí em você ou não? Mas você tem uma coisinha pendurada no pescoço. Tem uma tamibolga. O que é isso? É uma coisa de só? O que é tamibolga? A tamibolga é o primeiro instrumento de plantio que existiu. Primeiro instrumento de plantio que existiu. Você trouxe aqui e você tá... pra você. É a tamibolga, não é? A tamibolga. É o seguinte, os celtas, na verdade, duendes... Tá no pescoço dela, nem precisa mostrar na minha mão. Mostra no pescoço dela, que aqui tá coberto por plástico. Fala. Toda essa história de duendes, bruxos, você sabe que houve uma fonte, houve algo primordial. E, na verdade, tudo isso saiu da tradição celta. Povo nômade, né, que viveu há mais de 5 séculos antes de Cristo. O que acontece? Eles, como eu te falei, no princípio, claro, eles eram nômades. E um dia eles descobriram o plantio, o poder do plantio. A partir disso, o que aconteceu? Divinizaram a terra. E daí nasceram todas as lendas de duendes, gnomos, porque todos esses seres eram derivados da Mãe Terra, que era uma deusa, né? A terra que dava o alimento, que dava os frutos, foi divinizada, né? E para tocar o solo dessa deusa era preciso também um instrumento igualmente sagrado, então foi criada a tamibolga. A tamibolga. A tamibolga. Quer dizer, você acredita mesmo em duende? Completamente. Bom, você tem que acreditar porque você ficou rica com duende. O pessoal pensa, assim, exagera um pouco, mas realmente eu não tenho do que me queixar, não. Eles dão muita sorte, pelo menos para mim. Você já viu algum duende? Já vi doentes. Onde? Eu não sou clarividente, é legal a gente explicar que existem 2 tipos de pessoas. Aqueles que veem normalmente, por exemplo, se tiver duende aqui, eu tô vendo numa boa, esse é o clarividente. Para com isso. Mas eu não sou. Olha aí, olha direito, vê aí, tem algum duende por aqui ou não? Tem duende aqui. Tem duende aqui? Mas eu não tô vendo, eu tô sentindo. É diferente. Eu tenho a percepção, a sensibilidade e consigo, vamos dizer assim, eu sei quando eles estão gostando de alguma coisa, quando eles não estão, quando eles estão contentes com alguma coisa que eu esteja fazendo, quando eles não estão. Deixa eu virar pra lá, os duendes. Essa é uma bruxinha. Essa é uma bruxa. Já eu quero que você me fale. Eu quero continuar nessa história porque você diz assim, eu sinto o duende. Quer dizer, não é preciso ver pra crer. Não, não. Não é preciso. As pessoas têm essa mania. Na verdade, é o contrário, Gabi. É preciso crer pra ver. Você tem que estar receptivo à presença dos duendes. Fala de verdade, verdade, verdade. Você começou desenhando os duendinhos. Desenhando. Você já acreditava e por isso você desenhava ou você passou a ter esse discurso porque depois que os duendes fizeram sucesso, você tinha que vestir essa camisa pra valer? Não, pra te falar a verdade, assim, no começo eu não pensava muito se eles existiam ou não. Eu gostava das lendas, eu gostava das histórias que me contavam desde que eu era criancinha. Eu curtia muito esse universo mágico, né? Então eu passei a trabalhar em cima disso. Eu sou ilustradora de profissão, comecei como ilustradora. Então, sempre que eu tinha um tema para ilustrar algum trabalho, eu colocava duendes, gnomos, bruxas no meio, independente da história ter esses seres ou não.
E o que acontece? Isso que eu acabei de te falar. Quando a gente está trabalhando com a imagem deles, nós estamos receptivos a eles. Então, eles começam a querer entrar em contato. E foi o que me aconteceu. De repente, eu comecei a ouvir, eu comecei a sentir... Ouvir o quê? Conta. Ouvia sons, muitos sons. Que tipo? Quero Primeiro- saber, porque de repente Não. eu tô ouvindo duende e não sei. Mas muita gente começa assim, começa a ouvir barulhinho, pensa que é um bichinho, pensa que é uma barata. Um dia eu estava desenhando, tudo começou assim, eu estava desenhando. Então eu falava para eles, eu adoro minha profissão, eu adoro ser ilustradora, é muito gostoso, mas eu queria ter mais gente ao meu redor, né? A profissão de ilustrador é muito solitária. Então eu falei brincando para eles, eu sempre modelei gnomos. Falei brincando para alguns que estavam ensinando na minha mesa. Olha, se vocês existem mesmo, sei lá, fazem minha vida... sinal, É, tal. exatamente. A partir daí, eu acho que eu abri uma janelinha, assim, uma janelinha da percepção, que todo mundo tem que abrir se a gente quer a presença deles. Aí eu comecei a ouvir coisas, eu comecei a sentir coisas, coincidências começaram a acontecer na minha vida, assim, uma atrás da outra. Você sabe que coincidência é um sinal. Algum ser mágico está querendo te passar alguma coisa Agora, que na tem tua vida duende acontece. bom e tem duende ruim? Não, na verdade eles não são nem bons nem maus. Os duendes são seres da natureza, né? Eles não têm bondade, não têm maldade. Eles são seres que têm a função deles estabelecida na natureza. Independente disso, ele capta aquilo que as pessoas sentem e começa, vamos dizer, a imitá-las ou captar a energia e transmitir essa mesma energia. Por exemplo, podem existir gnomos maus e podem existir gnomos bons. Mas depende de você. De acordo com a pessoa que está ali envolvida. Agora, por que você acha que, de repente, esses duendes viraram uma febre? No mundo, né? Pelo jeito, você está exportando para onde mesmo? Você não está exportando, você tem franquias. A gente tem E programas de franquias. Onde? Na Tem Espanha? na Espanha, no Chile, agora possivelmente a gente vai abrir uma em Portugal. No Chile já vi uma loja lá 5. cheia de duendes. É verdade. Eu achei que já era uma Santiago. cópia, não é? Quer dizer, é uma coisa com Não, em vocês. né? Santiago a gente tem 5 franquias. Por que você acredita que começou essa febre? Enquanto você vai Não falando, sei, eu vou aqui Gabi. mostrando um pouco. Isso aqui é um livro seu, Livro dos Duendes e Outros Seres Mágicos, Isso. ilustração sua, né? Vai Ilustração falando minha pra e mim. texto meu. Eu não sei, de repente o que me falaram uma vez foi que a gente, além da lenda, né, como um todo, conseguiu captar o inconsciente coletivo das pessoas. Ah. Porque isso de bruxa, de gnomo, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já pesquisou, se tem curiosidade ou não. Mas além da lenda, tridimensionalizou isso. Então agora você tem algo para tocar, algo para sentir, algo para iniciar. Vamos dizer assim, se você busca alguma coisa, além da lenda é um ponto de partida, vamos dizer assim. De onde eles vêm e pra onde eles vão, os duendes? Olha, os duendes são espíritos da natureza, né? Eles têm aqui uma função definida, como eu te falei. Os duendes, por exemplo, eles têm a função de passar energia para as plantas, para as sementes, né? Eles são os elementais relacionados ao reino vegetal. E os gnomos já se relacionam com o reino mineral. Aqui o que nós temos? Aqui nós temos um gnomo, que é o Girflet. O gnominho serve pra quê? Olha, os gnomos eles estão relacionados ao reino mineral, né? Hum. Então eles energizam as pedras semi-preciosas têm aquela energia toda especial por causa dos gnomos que estão ali relacionados, né? Esse chama Girflet. Esse é o gnomo apaixonado. Ele vem com um cristal que ele cristalizou os cabelinhos de fada. Quer que eu te mostre o cristal? Quero. Aqui, Você que... Esses gnomos e esses duendes existiam de algum lugar, quer dizer, você não inventou cada um deles. Não, isso é importante dizer, eu inventei tudo. Ah! Deixa eu te explicar. Gnomos, duendes, fadas existem, são seres da natureza, né? Como existem ratos, e o Disney criou o Mickey. Existem duendes e gnomos e eu criei o Girflet, eu criei O a Girflet, Petra. o que é essa pedra do Girflet? Olha aqui a pedrinha do Girflet. É o cristal rutilado. E a pedrinha... É o seguinte, o Girflet, a lenda do Girflet é muito bonita. Ele era apaixonado por uma fada. Ah. Mas essa fada já era noiva de um outro elfo, então nem dava bola pra ele. Um dia a fada estava cortando os cabelos no lago e o Girflet, apaixonado, quando a fada afastou-se, ele cristalizou os cabelos num pedaço de rocha, porque exatamente os gnomos têm o poder com o reino mineral. Mas acontece E que a essa fada pedra? estava vendo. Eu também estava vendo aquela prova de amor. E a partir desse instante se apaixonou por ele também. Sei, um Então, pouco o cris- volúvel essa fada, achei. Mas o cristal ficou sendo símbolo dos amores impossíveis. Essa é a bruxa das pedras. Essa é a bruxa das pedras. a Petra. Quer dizer, a bruxa necessariamente não é um maligno ser. As bruxas nunca foram maus, né? O que aconteceu foi que na Idade Média, a Igreja Católica da época estigmatizou toda a ideia de bruxa, a imagem das bruxas, porque tinha medo da ascensão da magia, da bruxaria daquela época. Então essa Petra, a bruxa das pedras, ela carrega um quartzo azul que está aqui e ela traz felicidade, é Traz isso? felicidade, se você acredita. Hã? Se você acredita. Bom, eu acho que tudo na vida, se você acreditar, Exatamente, é o que vai imaginação é acontecendo. tudo, né? E essa daqui? Essa é a Tânia, esse é o presente que eu trouxe pra você. Para mim, Para você. vai me dar o quê? Vai me trazer o quê esta Se bruxalda? você acreditar, Tânia, vai te trazer sorte, vai te trazer magia, sonhos, Olha que simpática. encantamento. Mas pra isso, Gabi, você tem que cortar essa moeda, você tem que dividir ela ao meio. Ela é cortável ao meio? Ela é cortável, Olha é só aqui a você fazer moedinha. cleque que ela vai partir Como em ela duas. chama? Tantse.
Tante. Você tem que oferecer metade para uma pessoa que você gosta muito. Opa, vou escolher alguém para oferecer essa metade. E aqui? E esse Esse é o quê? Jim Lalim. Esse é um gnomo, é um duende? O que é? Não, esse é um mago. É um mago? É um mago. E quem é ele? É o Jim Lalim. Pra que ele é um ele mago serve? sábio. Aquilo que eu te falei no começo também. Você faz uma pergunta para ele, você pede um conselho e a resposta virá através de coincidência, através de sinais no decorrer do dia. Se você acredita também. Não, enfim. É aquela história que os nossos avós diziam, a fé move montanhas, é isso? Exatamente, exatamente. É aquilo que eu sempre falo. Você acredita em duende? Eu acredito. Então, para mim, eles existem. Né? Se você não acredita, não adianta. Para você, eles não existem. Você tem que estar receptivo. Você não vai visitar, por exemplo, uma pessoa que não quer te ver. Né? Você só visita as pessoas que você gosta, as pessoas que querem te receber. Eles a mesma coisa. Eles só vão se apresentar pra gente, só vão se fazer presente se a gente tá afim da presença deles. Senão, eles não existem. Você acabou se casando com um dos seus sócios? Não, é o seguinte, quando eu comecei com a Lenda Lenda, eu namorava o Tarcísio, né? E quando eu comecei foi aquela febre, ninguém imaginava que ia ser a loucura que foi. Eu comecei como brincadeira, fazendo gnomos, apresentando para alguns amigos. Esses repente, colantes que eu vejo em automóveis é coisa de... criei. Você que criou? Eu acredito em duende. Eu acredito em duende? Você, Exatamente. meu Deus, quantos colantes desses você já vendeu? Nossa, acho que a gente vendeu mais de 200, 300 mil colantes. É mesmo? Bom, e aí você não sabia que ia ser esse Não sucesso? sabia. E aí quando aconteceu o boom, vamos dizer assim, eu pedi socorro para toda a família. Eu pedi socorro para meu namorado, para meu irmão, e todo mundo veio. E juntos abrimos Além da Lenda. Até então eu fazia em casa, eu vendia para alguns amigos. Mas quando aconteceu o estouro, que aconteceu porque eu fiz os gnomos para umas 30 lojas, uma vitrine de 30 lojas no Natal de 90. E as pessoas começaram a ver aqueles gnomos e começam, em vez de comprar as roupas da loja, uma roupa, queriam os gnomos. Queriam os gnomos. É mesmo. Aí o telefone não parou de tocar. Não parou de tocar, a gente falou, peraí. Vamos, é uma coisa que sempre me apaixonou, eu falei assim, não acredito, é uma ótima oportunidade de eu trabalhar com muita gente, que era aquilo que eu sempre quis, fazendo uma coisa que eu adoro, né, e que eu entendo, porque eu tenho habilidade manual. E aí eu foi sou crescendo, moderna. crescendo. Aí E no era meio essa disso loucura. você casou. No meio disso eu casei. Eu acho que você não tem mais um duende nas suas costas, você tem um gigante. Esse duende foi crescendo, virou gigante. Bom, para terminar, eu só queria que você me desse as indicações de que eu estou tendo duendes em casa. Papinho, como é que é? Barulhinhos? A melhor dica é aquela velha e antiga história da maçã. Você oferece uma maçã para os duendes, né? Você oferece a maçã e se eles aceitaram o seu presente, isto é, se você deu de coração, eles vão conservar aquela maçã por meses. Existem casos de maçã que duram anos. Você bota a maçã onde? Qualquer lugar da sua casa. As pessoas dizem, bota uma linda ali maçã lá. Uma linda maçã. Se ela durar muito tempo é porque tem duende na casa. É porque tem duende na casa. E depois ela não murcha. O mais interessante é isso, ela vai desidratando. Porque os gnomos vão se utilizar da energia vital da maçã. Então ela não murcha como a maioria das frutas. Ela desidrata, vai parecer uma fruta seca. Aí tem duende na sua casa. É isso? Pois eu acho que na sua tá cheio de duendes. Eu espero que aqui no programa a gente esteja cheio de duendes. Meus parabéns pelo sucesso. Obrigada pela entrevista. E daqui a pouco eu volto com o imitador português Fernando Pereira, considerado um fenômeno da voz. Até já.